Olá a todos do Trânsito Feroz. Neste episódio vamos trabalhar um fato muito importante em relação ao trânsito, que muitos têm o hábito de estacionar o veículo em local inadequado e, consequentemente, presume que pode-se ligar ali a luz de emergência, que é o pisca-alerta, e com isso ser imune. Imune a quê? A sinistro de trânsito, imune a uma autoridade de trânsito ou um agente da autoridade de trânsito chegar ali para fazer uma autuação porque você está estacionado de forma inadequada, e quando acontece esse aspecto, o condutor que é equivocado não tem o conhecimento, que é que ele presume que ali é marcação com ele. Não é. É por conta da falta de conhecimento dele que, obviamente, é necessário saber que é proibido estacionar em vários lugares. Então, a base legal em relação a estacionamento fica lá no artigo 181 do CTB, que nos informa várias situações. Primeiro, lá no inciso 1º do artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala, e a gente observa, não sei se, obviamente, nas cidades todas são assim, mas em várias cidades são, e a gente já observou. As pessoas estacionam na esquina, deixando o veículo justamente na curva, e isso é proibido, está lá no artigo 181 do CTB, inciso 1º, estacionar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros da linha de bordo, né, da via transversal. Isso é infração de natureza média. São 4 pontos no prontuário do condutor e a multa de R$ 130,16. E isso acontece porque muita gente desconhece e não entende que isso é proibido. O que significa dizer a menos de 5 metros da linha de bordo ali da via transversal. É justamente quando a guia da calçada faz a curva, ali na junção é justamente o limite. Então você tem que medir 5 metros até essa distância ou este local, para que, evidentemente, você não venha a ser autuado, porque o pessoal confunde também em relação a esse aspecto, que seria na edificação, ou seja, numa casa que estiver ali na esquina, num prédio, mas na verdade é da linha transversal da via, então é da guia da calçada, ou seja, é um espaço a mais. Muita gente desconhece e, consequentemente, estaciona justamente ali na curva. E a medida administrativa, obviamente, é a remoção do veículo. Assim como no inciso 2, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, que é o meio-fio, de 50 centímetros até 1 metro. Isso é infração de natureza leve. São 3 pontos no prontuário do condutor, na CNH, e R$ 88,38. E a medida administrativa é justamente a remoção do veículo. Tem um aspecto muito interessante no artigo 181 que a gente está vendo aqui, e no inciso 15, que é proibido estacionar veículo na contramão, do sentido do fluxo, obviamente. O que é que ocorre? Sendo estacionado aquele veículo ali, a única exceção entre os 20 incisos que tem no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 181, que é a base legal para estacionar o veículo, só existe essa exceção, que não pode ser removido o veículo. É aquele veículo que esteja estacionado em sentido contrário ao fluxo. Impressionante, mas é isto que tem no Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, é uma informação muito interessante. Outro detalhe importante é estacionar o veículo a mais de 1 metro da guia da calçada, ou seja, a mais de 1 metro do meio-fio. E isso ocorre
constantemente nas cidades. Se formos analisar, é quando o condutor estaciona o veículo em fila dupla, o mais comum. O que é que ocorre? Ele estacionando em fila dupla, liga o pisca-alerta e ali presume que está sendo imune. Imune a quê? A sinistros e imune à fiscalização de trânsito. Mas é justamente aí que ele se engana, que quando o agente da autoridade de trânsito passa e observa que tem o veículo ali com a luz de emergência piscando, ele faz a volta no quarteirão e passa lá. Se observar que você está estacionado em fila dupla, são duas autuações. Uma porque está a mais de 1 metro da guia da calçada, a infração de natureza grave. A multa é de R$ 195,23, 5 pontos na CNH do condutor. E, naturalmente, a segunda infração, que é porque está com pisca-alerta ligado, que não está em situação de emergência, então é infração de natureza média, são 4 pontos na CNH do condutor e, naturalmente, faz com que ele receba essas duas autuações. Então, não se deve estacionar um veículo a mais de 1 metro da guia da calçada, ou seja, não se deve, obviamente, estacionar em fila dupla, mas infelizmente isso ocorre. Por quê? Porque tem muitos condutores que desconhecem e, consequentemente, vão sofrer essa autuação. Já no inciso 20 do artigo 181, em relação a estacionamento, se estacionar nas vagas reservadas a pessoas com deficiência ou idosos, sem a credencial que comprove tal condição, obviamente que isso aí vai configurar uma infração de natureza gravíssima. E aí a penalidade é de R$ 293,47 e serão registrados 7 pontos na CNH do condutor e a medida administrativa é remoção do veículo. Estas informações são fundamentais para que muitos venham a ter esse conhecimento. É fundamental que todos saibam para evitar que venham a ser autuados. Um abraço.